Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Raciocínio Crítico com Francilene Belo. Hoje a nossa aula será sobre classes do choque hipovolêmico. Então, pessoal, tão importante quanto reconhecer o doente crítico na urgência e emergência, principalmente o doente chocado, é reconhecer em que classe do choque o meu doente se encontra. Por quê? Porque é esse reconhecimento sobre a quantidade de sangue que esse doente está perdendo que vai direcionar as nossas condutas. Então, meu colega médico, meu colega enfermeiro, nós precisamos reconhecer a quantidade de perda volêmica desse doente para que eu tome uma conduta que seja a conduta mais adequada e que eu não infunda muito volume e nem pouco volume, apenas aquele volume que o doente está necessitando. E reconhecer o momento em que esse doente precisa de sangue, se for o caso. Então, é importantíssimo nós reconhecermos em que classe do choque o meu doente se encontra. E como é que eu faço isso? É simples, através dos sinais e sintomas que esse doente vai apresentar. Então, vocês podem me perguntar assim, professora, eu vou conseguir reconhecer a quantidade de volume, calcular a quantidade de volume que esse doente está perdendo? Precisamente? Claro que não, mas você vai ter uma margem de perda sanguínea, né? Através dos sinais e sintomas que ele está apresentando. Então, dependendo do estado em que esse seu doente se encontre, você vai raciocinar criticamente em cima das possibilidades de volume que esse doente pode estar perdendo, ok? Então, olha só, vamos tentar reconhecer. Então, aqui eu chamo a atenção, né, do meu colega enfermeiro, como é importante reconhecer. Por quê? Como é importante esse reconhecimento? Por quê? Porque o colega médico, ele vai atender o doente, ele vai prescrever, né? Vai direcionar as condutas. Porém, ele vai olhar outros doentes, ele vai avaliar outros exames, ele não vai permanecer à beira da maca daquele doente, como o enfermeiro deve permanecer. Então, é o enfermeiro que vai monitorar realmente se as condutas que foram direcionadas pelo médico estão sendo realmente cumpridas. E aí esse reconhecimento, pelo conhecimento que o enfermeiro vai ter, é extremamente necessário. Por quê? Porque esse reconhecimento vai te dizer, enfermeiro, o momento em que você tem que dizer assim, olha, espera um pouquinho, para o cristalóide, e chamar a atenção do colega médico a possibilidade ou não, sinalizar a possibilidade ou não de solicitar sangue. Então, me corrijam se eu estiver errado, né? E eu falo com vocês com propriedade, eu sei o que eu estou falando porque eu vivo isso. Na hora que é prescrito 2 acessos calibrosos, um frasco de Ringer lactato de um lado, outro frasco de Ringer lactato do outro, o que vai acontecer? Vão infundir. Acabou um soro, acabou um frasco, é automático, pessoal, é automático. A primeira reação, a primeira conduta que nós temos, técnico de enfermagem, é trocar o soro, é trocar o frasco de soro vazio por outro. Porém, a minha pergunta fica para vocês, quanto de volume esse doente já recebeu? Será que esse volume não está acima da necessidade dele? Não é isso? Ele já estabilizou? Não estabilizou? Aí vem raciocínio crítico. Quanto está a frequência cardíaca? Para quanto foi a pressão? Então, dependendo de quanto volume nós estamos infundindo nesse doente, ele tem que te dar uma resposta através dos sinais e sintomas. E são essa resposta, esses sinais e sintomas que precisam ser monitorados. E pessoal, quem faz isso é o enfermeiro. É ele que fica ali acompanhando, ele deve fazer isso, ele deve acompanhar a evolução desse doente. Principalmente a hora que você diz, não, peraí, diminui mais esse gotejamento. Né? Então é extremamente importante esse reconhecimento por parte do enfermeiro. E é o conhecimento científico que vai te dar a capacidade de perceber o exato momento em que o doente
não precisa mais de cristalóide, já precisa pensar em sangue, ou o cristalóide, aquela quantidade foi suficiente para que ele estabilizasse hemodinamicamente. Pode ser temporário? Pode, mas isso vai ser acompanhado, né, pelas nossas condutas, não é isso? Então, vamos analisar, né? Vamos reconhecer, vamos aprender a reconhecer esse doente e em que classe do choque o meu doente se encontra, ok? E aí, direcionar as nossas condutas, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Classe 1, 2, 3 e 4. São essas as classes do choque? Pois é. Primeira coisa, quanto de volume o doente perde em cada classe? Certo? Quanto de volume ele perde? No choque classe 1, ele perde de pelo menos 750 ml de sangue, né? Mais ou menos, ou menos, né? 700 ml de sangue. Esse é aquele doente que a gente chama de doador de sangue, né? Ele compensa, né, gradativamente, o organismo ele começa a compensar através da frequência cardíaca e ele não vai apresentar alterações hemodinâmicas importantes. O que é necessário aqui? Apenas cristalóides. E lembrem-se, nós estamos falando de ATLS e principalmente o que traz a 10ª edição do ATLS. Através de estudos científicos se provou que muito cristalóide leva o doente a complicações graves. A infusão excessiva de cristalóides leva o doente a complicações graves. E uma dessas complicações são as coagulopatias, ok? Então, enfermeiro, atenção, principalmente na quantidade de volume que esse doente está apresentando. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fase do choque, o que o doente precisa? Cristalóide. Como esse doente vai se apresentar para você? Ele vai se apresentar com uma ansiedade discreta. Está ansioso. Pode ser só pelo trauma? Pode sim, né? Mas pode ser choque classe 1. Então, como o meu raciocínio crítico é pensar no pior? Porque se eu penso no pior, eu consigo direcionar o meu atendimento. Eu sou obrigada a avaliar o doente de forma mais criteriosa. Se eu subestimar esses sinais que o doente está me apresentando, eu corro o risco de cair em sérias armadilhas que a urgência e a emergência nos prega, que são justamente aqueles doentes que aparentemente não estão graves e no decorrer do nosso atendimento ele vai agravando, tá certo? Então, atenção para esses sinais que o nosso doente apresenta. Então, no choque classe 1, o meu doente tem uma ansiedade discreta, a pressão arterial ainda é normal. Nesse primeiro momento, ela vai se apresentar normal. Cuidado, ela não é um bom parâmetro de avaliação, ok? Porque ela só vai descompensar, e a gente vai ver aqui, ó, quando o doente já estiver evoluindo do choque classe 3 para o choque classe 4. Mas nós vamos ver posteriormente. Vamos falar aqui agora do choque classe 1. Então, o doente vai estar com uma pressão arterial normal, uma frequência cardíaca ainda abaixo de 100, certo? Um pouquinho já elevada, tá certo? Por quê? Porque o coração está tentando compensar essa perda, mas ainda não chega a ser considerado uma taquicardia. Uma frequência respiratória ainda dentro dos parâmetros normais e um débito urinário também dentro dos parâmetros normais, de 30 ml por hora mais ou menos. Se o nosso dente estiver com uma sonda vesical, a gente consegue monitorar isso. Porém, se ele ainda não está sondado, então é difícil. E dificilmente num doente com choque classe 1, a não ser que ele piore, dificilmente você vai passar uma sonda vesical, né, nesse doente. A partir do momento que ele piore muito e que aí a gente vai acompanhando o atendimento, é que a gente já vai ensinar a possibilidade. Porque ele pode estabilizar no choque classe 1, dependendo da conduta que você tome com ele, tá certo? Então, esse doente precisa de cristalóide. Um exame que está sendo muito monitorado e que agora o ATLS veio também como parâmetro de gravidade do doente, parâmetro de gravidade de perda sanguínea, é o Base Excess, certo, pessoal? Então, hoje a 10ª edição, ela te diz que
um dos exames que você precisa monitorar para avaliar a gravidade do choque é o base excess. Então, o doente no choque classe 1, ele vai estar com base excess ainda dentro dos parâmetros normais, que é de -2 a +2, ok? Então, isso ainda não vai estar alterado. Então, o doente, com esses sinais e sintomas, uma ansiedade discreta, uma pressão arterial normal, uma frequência cardíaca ainda dentro dos parâmetros normais, com uma frequência cardíaca uma frequência respiratória em torno de 14 a 20 e um débito urinário de 30 ml por hora, esse doente se encontra no choque classe 1. Aí eu vou repetir para você, peca por excesso, não por falha. Sempre raciocínio crítico, esse doente ele pode piorar, esse doente pode estar perdendo sangue. Por quê? Porque nós precisamos monitorar, porque é essa nossa monitorização que vai direcionar as nossas condutas e alterar também as nossas condutas, não é isso? Choque classe 2. Olha, eu já tenho uma perda de sangue de 750 a 1.500 ml, ou seja, pessoal, em torno de 15 a 30% da volemia desse doente. Então, esse doente já está piorando. Se aqui no choque classe 1 nós infundimos o cristalóide e esse doente não estabilizou, a frequência cardíaca não diminuiu, ou pior, ela aumentou, ela ainda estava em torno de com uma frequência cardíaca de -100, agora ela já está acima de 100. Opa, o doente começou a ficar taquicárdico. Significa que esse cristalóide aqui não foi suficiente para estabilizar o doente. Esse doente já vai estar ansioso, ainda com uma pressão arterial normal, por isso que eu te disse anteriormente, a pressão arterial não é um parâmetro confiável para você avaliar se o doente está ou não chocado, porque ela só vai alterar no choque classe 3 para o choque classe 4. Esse doente vai ter uma diminuição da pressão de pulso, uma frequência respiratória já elevada, de 20 a 30 incursões respiratórias por minuto e um débito urinário já diminuindo de 20 a 30 ml por hora. E aí a gente já precisa pensar em monitorar essa resposta a esse débito urinário, porque o débito urinário é uma das melhores formas de avaliar a perfusão orgânica. Se o volume que eu estou infundindo por meu doente estiver uma resposta satisfatória, esse doente vai urinar. Então, o enfermeiro precisa sondar o doente já nessas condições. Por quê? Porque em cima do volume que eu estou infundindo, eu preciso avaliar a quantidade de urese que esse doente está apresentando para saber se está sendo satisfatório, se está fazendo perfusão orgânica ou não. Aqui, pessoal, e aqui vem uma das mais importantes atualizações que o ATLS, que na minha opinião, a ATLS na 10ª edição ele trouxe. Se o doente no choque classe 2 com essa perda sanguínea não estabilizar, a frequência cardíaca não diminuir, a frequência respiratória não diminuir, o que ele precisa? Precisa já pensar na possibilidade de transfusão sanguínea. E a regra que o ATLS traz é 1 para 1 para 1. Uma bolsa de concentrado de hemácias para uma de plasma, para uma de plaquetas. Com essa atualização, com essas novas condutas, a orientação, o que se espera nessa nova edição do ATLS é que os doentes não piorem tanto e não evoluam com complicações, principalmente quando se refere a coagulopatias. Se nós pedirmos um exame monitorar o base excess, aí o que vai acontecer? Se eu tenho um base excess normal de -2 a +2, olha só quanto o doente vai apresentar já de base excess, -2 a -6, ou seja, o doente está ficando mais acidótico. A acidose dele, que estava em torno de -2, agora já está em -6. Né? Lembre-se, o doente ele está perdendo hemácia, e hemácia conduz oxigênio. Célula sem oxigênio faz metabolismo
anaeróbico. Metabolismo anaeróbico leva à acidose metabólica. Lembra em um dos nossos vídeos a tríade letal? Hipotermia, acidose metabólica e coagulopatias. Então aqui no choque classe 2, enfermeiro, você já precisa reconhecer se o doente está respondendo ou não à primeira infusão volêmica, à primeira conduta. Se não, cuidado, grandes quantidades de cristalóide podem complicar ainda mais o meu doente. Então aqui no choque classe 2, segundo as orientações da 10ª edição do ATLS, é já pensar em sangue na regra 1 para 1 para 1. Choque classe 3, olha só quanto o doente já está perdendo de sangue, de 1.500 a 2.000 ml. Isso significa 30% a 40% da sua volemia. Como é que eu reconheço essa perda e desconfio que ele já tem uma perda entre 1.500 a 2.000? Aqui, ó. O doente já apresenta confusão mental ou ansiedade, uma pressão arterial já baixa, o doente já começa a ficar hipotenso. Por isso a importância da monitorização. Se o doente, monitorização da pressão arterial. Se o doente chegou com você no exame primário e a primeira pressão arterial que nós tínhamos era uma pressão normal, e agora, depois da infusão volêmica que nós estamos infundindo nesse doente, ele apresenta uma diminuição dessa pressão. Opa! Raciocínio crítico, esse doente está piorando. A pressão começou a cair. Então, pessoal, opa, o que nós estamos fazendo? Aqui nós já temos que pensar, ó, em cirurgia para controle definitivo desse sangramento. Então, como é que o meu doente vai se apresentar? Confusão mental, uma pressão arterial já diminuída, uma frequência cardíaca acima de 120. O doente tem 125 de frequência cardíaca. Opa, 125 está na choque classe 3. Provavelmente ele está perdendo entre 1.500 a 2.000 ml. Então, é essa forma de nós avaliarmos e nós reconhecermos em que classe do choque o meu doente se encontra dentro dos sinais e sintomas que ele está apresentando. Diminuição da pressão de pulso e olha a frequência respiratória muito aumentada, muito aumentada. Um débito urinário que já não se considera, ó, de 5 a 15 ml por hora, ou seja, o volume que você está infundindo nesse doente não está sendo satisfatório para fazer perfusão orgânica. Então esse doente não vai urinar. Por isso é importante a monitorização do débito urinário, é importante passar uma sonda vesical para justamente avaliar a perfusão orgânica do meu doente. Aqui, ó, precisa do cristalóide, componentes sanguíneos, aí lembra da regra 1 para 1 para 1, não apenas concentrado de hemácias. Hemácias, plasma e plaquetas. Olha o base excess desse doente, já está muito mais baixo, de -6 a -10. Esse doente está, com certeza, né, por esses exames aqui, evoluindo com uma acidose metabólica importante, que vai lhe trazer sérias complicações se ela não for revertida a tempo. Choque classe 4, olha quanto o doente já perdeu, mais de 40% da sua volemia. Se nós não controlarmos definitivamente esse sangramento, nós vamos perder esse doente. Essa é a realidade, nós vamos perder esse doente. E nós não queremos perder esse doente, não é isso, pessoal? Então, controle definitivo e componentes sanguíneos, ou seja, cirurgia para controle definitivo. Aqui você está sinalizando a necessidade de cirurgia. Aqui você precisa já acionar o centro cirúrgico de urgência, senão nós vamos perder esse doente. Ah, a sala não está pronta ainda. Cobra, porque a tua responsabilidade é muito grande no pronto atendimento, né? Na condução desse doente no pronto atendimento. Então, quanto mais rápido ele chegar no centro cirúrgico para controlar definitivamente esse sangramento, mais chances ele tem de sobreviver e de sobreviver sem complicações graves. Como é que esse meu doente vai se encontrar? Confusão mental, letárgico, não tem oxigênio, pessoal. Não tem oxigênio, não tem neurônio, já não está mais conseguindo manter o nível de consciência. Esse cérebro precisa de oxigênio. Para que ele consiga receber esse oxigênio, ele precisa de hemácia. E ele precisa parar de sangrar. Então não dá para deixar um doente chocado, aguardando o centro cirúrgico. Nós temos que pressionar. Eu sei que existem situações muito complicadas que me impedem, né, de realmente controlar esse sangramento. Mas nós precisamos insistir, é o nosso papel, é a nossa grande responsabilidade.
hipotenso, totalmente hipotenso, uma frequência cardíaca acima de 140. Então, o doente que apresenta 145, 150 de frequência cardíaca, não tem como você não pensar no choque classe 4, não é isso? Uma pressão arterial de por quase não se percebe mais o pulso, periférico principalmente, uma frequência respiratória abaixo de 35, esse doente já começou a diminuir a frequência respiratória, né? Perdão, aumentar a frequência respiratória, né, para tentar compensar. E uma diurese desprezível. Olha o base excess, menos 10 ou menos, muito acidótico. Esse doente a gente vai perder se nós não fizermos alguma coisa urgentemente. Ok, pessoal? Então, esse raciocínio crítico eu queria trazer para vocês, essa análise precisa dos sinais e sintomas que o meu doente está apresentando. O enfermeiro acompanhar essa evolução, em que momento o doente está respondendo ao volume que eu estou infundindo. Não é isso? Essa é uma grande responsabilidade que nós, enfermeiros, temos dentro de um pronto atendimento, né? Nós temos um compromisso com a vida. E o que significa compromisso com a vida? Avaliar se as condutas que você está tomando com o doente estão tendo resposta satisfatória na evolução clínica dele. Se não, outras condutas precisam ser tomadas. Isso significa chamar a atenção do colega, sinalizar a gravidade do doente, sinalizar que o doente está agravando, que o doente não está respondendo, sinalizar a necessidade de pedir concentrado de hemácias, concentrado de hemácias, plasma, plaquetas, enfim. Então, o pronto atendimento precisa de profissionais com esse raciocínio crítico para que as condutas que serão tomadas sejam as condutas mais corretas possíveis para que o meu doente não complique, né? Então, as complicações muitas vezes nem estão relacionadas à gravidade do doente. Isso eu falo com propriedade. Muitas vezes a gravidade do doente está relacionada, a piora do doente está relacionada não com a gravidade, mas com as condutas que nós tomamos, né? E muitas vezes essas condutas não são as mais corretas. Ok, pessoal? Então vamos atentar para isso, né? Vamos atentar para essa grande responsabilidade que nós temos, ok? Espero ter contribuído com a prática profissional de vocês e em breve novas aulas. Se gostou, dá o seu like, né? Diz que gostou, pode compartilhar com os amigos. Extremamente importante esse conhecimento para que o enfermeiro tenha um direcionamento dentro do pronto atendimento. Ok? Obrigada, pessoal. Beijos.